Graças e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedir pela tua graça e verdade e pela liderança do teu Espírito Santo para sermos guiados por toda a verdade e que possamos ser conduzidos, Deus, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e conhecimento. Nós estamos nessa série. Hoje o tema será graça. Vamos dar alguns conceitos e quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, algumas revelações sobre esta palavra, ok? Eu quero que você, em primeiro lugar, entenda que graça, no seu conceito mais simples, seria favor imerecido. Esse é o conceito mais simples de graça. Uma bênção de Deus para a nossa vida baseado não na nossa obediência, mas na obediência de Cristo Jesus. Favor não imerecido. Bom, mas eu quero mostrar para vocês que essa graça ela pode ser aumentada. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só, a graça multiplicada. Quero ler com você agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco lançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Observe que graça e paz sejam multiplicadas, graça multiplicada. Isso quer dizer que a graça pode ser aumentada. Assim como Pedro declara no 2 Pedro 3, versículo 18, que diz: Antes crescei na graça e no conhecimento. Não apenas o conhecimento pode ser ampliado, mas a graça também pode ser ampliada. Bom, eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, agora um texto que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 34 ao versículo 36, que diz assim: Porque aquele que Deus enviou falar as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Até o versículo 35. Olha só, a Bíblia está declarando aqui que o batismo de Jesus não foi dado a ele por medida. Ele recebeu completo o Espírito Santo de Deus em sua vida e sem medida, ok? É importante que você entenda sobre isso um pouco. Aí eu quero agora que você abra a sua palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 7, ok? Diz assim: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que cada nós é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministrar, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Observe novamente: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Quando recebemos o dom de nossa vida, uma porção de graça é dada sobre a nossa vida. Agora, um segundo conceito de graça seria o poder interior que aparece no poder exterior na vida das pessoas. Entenda algo: quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos todo o poder pelo Espírito Santo. No entanto, nós recebemos a medida pelo Espírito Santo. A graça ela vem com medida.
Então, todo o poder está dentro de nós. No entanto, no nosso exterior aparece à medida que foi liberada para a nossa vida, segundo o dom que Deus nos deu. Então, algumas pessoas, dependendo do chamado que ela tem, ofício ou ministério, essa pessoa recebe uma quantidade de graça em sua vida. E essa quantidade de graça pode ser liberada mais ou pode ser mantida aquela quantidade de graça, ok? Bom, eu quero mostrar para vocês, através da palavra de Deus, esse poder sendo liberado na vida de algumas pessoas. Vamos lá. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles já tinham sido enchidos com o Espírito Santo, e agora em Atos 4, ele é agora enchido novamente com o Espírito Santo, e essa graça aumenta. Atos 4, versículo 33, está escrito: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Observe novamente que a graça foi aumentada, o poder exterior foi ampliado, ok? Leia comigo, por favor, em Atos, versículo 8. Filipe foi ministrar na cidade de Samaria, e ele fez muitos sinais, mas a Bíblia declara que as pessoas não tinham recebido o Espírito Santo. Então foi enviado o apóstolo Pedro e o apóstolo João. E está escrito no versículo 17 assim: Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Observe que esse poder interior foi transmitido para outras pessoas através do exterior, ok? Agora, olha só. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 47, está escrito: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que se havia de salvar. Olha só, quando a graça é aumentada, mais pessoas vêm participar desse privilégio que é a salvação de nosso Deus. Agora entenda uma coisa. Digamos que uma pessoa, um líder, tem uma graça para 1000 pessoas. Ele ministra sobre 1000 pessoas. Mas 500 novas pessoas querem entrar nesse ministério. De alguma maneira, outras 500 irão sair desse ministério. Porque a graça que ele tem é para 1000 pessoas. O que esse líder precisa é acrescentar mais graça em sua vida, para que possa ampliar o seu raio de ação para ministrar em outras pessoas. Entenda algo sobre esta palavra. O conhecimento espiritual te eleva a uma posição de glória, mas a graça te expande. Ela aumenta o seu nível de influência sobre a vida de várias pessoas. Isso é impactante para a glória de Deus. Eu espero que você esteja recebendo essa mensagem no seu espírito e possa entender ela, que de fato é verdade. Agora, curioso, uma pessoa como eu, que não tem nem 100 visualizações, né? Muito mais do que isso, às vezes pouco mais do que isso, 100 visualizações e falando sobre este assunto. De antemão quero dizer que os próximos meses e os próximos anos muita coisa irá mudar. Amém? Eu quero deixar para você aqui o que está escrito em Salmos 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo pela tua graça e verdade e pela ação do teu Espírito Santo,
para que possamos ser guiados em Tua palavra, em toda a verdade e edificados nela, em nome do Senhor Jesus. Amém.